Lembra quando Shaquille O'Neal se juntou ao Boston Celtics para buscar seu 5º campeonato, mas acabou falhando da forma mais embaraçosa? O autoproclamado Grand Shamrock parecia apenas uma sombra do que já foi. Curiosamente, o Celtics tinha 28 vitórias e 9 derrotas com Shaquille em quadra, e 28 vitórias e 17 derrotas sem ele. Então ele ainda contribuiu para ajudar seu time a vencer? Neste vídeo, vamos analisar 6 das tentativas mais embaraçosas de caçar anéis. Ao contrário de Shaquille, que é ex-campeão múltiplo, esses 6 jogadores nunca conquistaram um título e suas últimas tentativas fracassaram. Karl Malone. Quem pode esquecer esse infame supertime? Na off-season de 2003, 2 veteranos de longa data se aproximando do fim de suas carreiras, Gary Payton e Karl Malone desejavam um campeonato, depois de quase 2 décadas chegando perto, mas ficando pelo caminho. Eles decidiram seguir um caminho mais fácil e, ao se juntar aos Lakers, acharam que a jornada seria tranquila. Gary Payton conquistou o título com o Miami Heat anos depois, mas Karl Malone não teve a mesma sorte. A temporada 2003-2004 foi seu último ano na liga e realmente foi um período difícil. Malone sempre foi um verdadeiro homem de ferro. Ele jogou pelo menos 80 partidas em todas as temporadas da carreira, exceto na do lockout, e nunca teve lesão séria antes. Até agora. Os Lakers iniciaram a temporada com 18 vitórias e 3 derrotas com Malone, mas uma lesão no joelho o afastou por 39 jogos. Foram quase 3 meses até ele voltar, e quando voltou, ficou claro que a lesão ainda o incomodava, e isso continuou durante os playoffs também. No fim, os Lakers chegaram às finais como favoritos, mas foram derrotados pelos Pistons em 5 jogos, com Malone lesionando o joelho novamente e sofrendo contra a forte defesa de Detroit. No entanto, não foi apenas a infelicidade em quadra que atormentou o tempo de Karl em Los Angeles. Fora das quadras, o drama dos Lakers envolveu o julgamento de Kobe Bryant e sua má relação com Karl. Com Kobe dizendo para ele, abre aspas, ficar longe da minha esposa, qual é o seu problema? Acho que tem várias coisas erradas com ele. Isso ocorreu após ele ver Karl flertando com Vanessa. Claro, nenhum dos dois deveria ser muito respeitado, mas para Karl, esse foi o momento em que todos perceberam que ele não voltaria no ano seguinte. Kobe foi até a diretoria dos Lakers pedir para não renovarem com ele, e então Karl fez a declaração pública. Desgraça adora companhia. Isso é uma novela de Hollywood, e eu não vou ser estrela em outra novela do Bryant. E foi isso. Os Lakers não o recontrataram, encerrando sua carreira. Uma das buscas mais embaraçosas por um anel terminou de forma humilhante. E com toda aquela interação com Kobe, eu não achava que a reputação de Malone pudesse ficar ainda pior, mas ficou. Wesley Matthews. Para quem não conhece, Wesley Matthews foi um jogador de apoio de destaque por muito tempo, mais conhecido por seus dias como armador titular no Portland Trail Blazers e depois no Dallas Mavericks. Porém, uma ruptura no tendão de Aquiles em 2015 o desacelerou e alguns dizem que ele nunca se recuperou totalmente dessa lesão. Ao deixar Dallas, ele decidiu buscar o título ilustre que ainda não havia conquistado. Infelizmente, o campeonato sempre escapou das mãos dele várias vezes. Veja o que quero dizer. Na temporada 2019-2020, Matthews assinou com o Milwaukee Bucks, juntando-se ao jogador mais valioso Giannis para buscar o título a todo custo. Perto do fim da carreira e vendo seu desempenho cair, Matthews sabia que não tinha muito tempo. As coisas não saíram como planejado. Os Bucks foram eliminados na segunda rodada pelo Miami e os Lakers conquistaram o título naquele ano. Então Matthews decidiu, sabe de uma coisa? LeBron, Anthony Davis, acho que eles vão dominar a liga nos próximos anos, então vou aproveitar essa chance. Na off-season de 2020, Matthews assinou com os Lakers, atuais campeões, esperando tentar novamente o título. Porém, na temporada em que ele chegou, os Lakers desmoronaram devido às lesões. Brown e AD perderam cerca de 30 a 40 jogos cada um, então Matthews se viu em uma situação em que conquistar o título parecia algo muito distante. Ele também teve o pior ano de sua carreira. Engraçado é que os Bucks venceram o campeonato em 2021,
Então agora ele se arrepende de ter saído e voltou para Milwaukee para tentar vencer novamente. Na off-season de 2021, ele voltou aos Bucks e eles foram eliminados na segunda rodada. Ele entrou nos Lakers após o título e nos Bucks antes e depois do título deles. Mesmo assim, ele acabou sem nada para mostrar, apenas desperdiçando os últimos anos da carreira dele. Matthews acabou desistindo da sua busca pelo anel e passou seus últimos dias em Atlanta, esquentando o banco. Chame de má sorte, chame de uma tentativa fútil ou várias tentativas fúteis. Ele ficou a centímetros de conseguir seu anel 2 vezes. Mas o timing dele estava apenas um pouco errado. Blake Griffin. A parte final da carreira de Blake Griffin só pode ser descrita como esquecível. No Pistons, ele foi forçado a passar por 2 cirurgias diferentes no mesmo joelho esquerdo que já o incomodava há anos. E desde então, Griffin não foi mais capaz de ser a primeira ou segunda opção, ou sequer um jogador de nível titular. De ter, possivelmente, sua melhor temporada em Detroit para ter seu contrato rescindido 1 ano e meio depois, sua queda foi assim, de partir o coração. Por um tempo, parecia que ele seria o salvador de Detroit e queria devolver à cidade sua antiga glória. Logo depois ele já não consegue jogar. Então, ele pensou que, com sua carreira chegando ao fim rapidamente e sem um título em seu nome, tudo o que restava era ir atrás desse campeonato. Então, ele assinou com o Brooklyn Nets, time que já tinha Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Eles não tinham outro objetivo em mente a não ser competir pelo campeonato. Griffin atuou bastante nos playoffs. Jogou 27 minutos por partida e teve atuações incríveis contra os Bucks, ajudando muito as superestrelas. Infelizmente, não foi suficiente. Mesmo favoritos às finais, os Nets vacilaram na segunda rodada. Uma frase que Griffin já ouviu muitas vezes. Avançando para setembro de 2022, ele teve outra chance de buscar esse título. Meses após a derrota do Boston Celtics para o Warriors nas finais da NBA, Griffin viu potencial no jovem time e pensou: quero fazer parte disso. Ele assinou um contrato mínimo de 1 ano, mas na verdade quase não jogou. Esse foi seu último ano na liga, pois o Celtics foi eliminado nas finais da Conferência Leste pelo Miami Heat, 8º colocado. Logo após sua aposentadoria, o Celtics ganhou o campeonato de 2024. Griffin cogitou voltar ao Celtics por mais uma temporada, mas notou que seu corpo estava se desgastando e não conseguiria contribuir como desejava. Após 9 cirurgias em mais de 10 anos de NBA, já era hora de se aposentar. Anderson Varejão. A maioria dos jogadores que buscam um título não se importa em se expor ao ridículo. Para Anderson Varejão, sua busca por um campeonato é ainda mais desmoralizante que a maioria, pois ele nunca quis isso. Varejão atuou por 11 temporadas no Cleveland Cavaliers, de 2004 a 2015. Ele esteve lá durante a primeira passagem de LeBron por Cleveland e continuou mesmo depois que ele voltou para a segunda passagem. Isso nos leva à temporada 2014-2015. No primeiro ano de volta de LeBron, os Cavs foram às finais e perderam para o Golden State Warriors. Varejão não jogou nos playoffs. Na verdade, os últimos anos têm sido difíceis. Ele foi hospitalizado por um coágulo sanguíneo, fraturou o punho e rompeu o tendão de Aquiles, ficando fora dos playoffs de 2015. Na temporada seguinte, o papel de Varejão diminuiu e os Cavs o trocaram para Portland, onde foi dispensado. Após sair dos waivers, Varejão assinou com o Warriors. Talvez não seja tão surpreendente, já que ele percebeu que sua carreira estava acabando. Então ele poderia muito bem tentar conquistar o primeiro anel de sua carreira, exceto que todos nós sabemos o que aconteceu em 2016. Varejão perdeu em 2015 pelo Cavaliers para o Warriors. Depois ele perdeu em 2016 como jogador do Warriors para o Cavaliers. Como fez parte do elenco do Cavs no início da temporada 2015-2016, o time ofereceu um anel, mas ele achou errado aceitar. O que mais doeu para ele não foi perder o campeonato, mas sim o Cavs tê-lo trocado no meio da temporada depois de ele estar no time por mais de uma década. Ele ficou visivelmente chateado e demorou muito para superar isso. Para o Cavs, foi uma troca que eles precisavam fazer.
Essa troca entre 3 times trouxe Channing Frye para Cleveland, onde foi importante nos playoffs por sua habilidade de arremessar de 3 pontos, mesmo sendo pivô. Ele se encaixou muito melhor nessa versão do Cavs do que o Verajão. Chris Paul. Você sabe, dá para argumentar que o Chris Paul tentou buscar um título várias vezes. Poxa, até quando ele foi para Houston com James Harden, ainda era peça-chave no time, então acho que isso não conta. Mas eu acho que a temporada dele sozinho no Golden State se encaixa nos critérios. Quando ele chegou em 2023, deixou suas intenções claras. Ele queria entrar para um time com uma cultura vencedora já estabelecida. Foi a primeira vez na carreira dele que saiu do banco. Antes de ir para o Golden State, Paulo foi titular em 1.214 jogos consecutivos. Dar um passo atrás e não começar era novo para ele, mas aceitável se fosse por uma chance de conquistar um anel. Infelizmente, essa busca pelo título não foi das melhores. Embora os Warriors tenham conquistado o título há um ano, em 2022 o time deles estava envelhecendo. Muitos achavam que aquela fora a última corrida dos Warriors, então Paul acabou entrando alguns anos atrasado. Para ser preciso, eles foram mal e ficaram completamente fora dos playoffs. Eric Dampier. O que você sabe sobre Eric Dampier? Se você é como eu, deve lembrar dele pelos anos em Dallas. Dampier foi o pivô titular do time por muito tempo durante o auge de Dirk Nowitzki. Ele era o pivô deles quando Nowitzki ganhou seu jogador mais valioso e quando os Mavs chegaram às finais em 2006. Nos playoffs, no entanto, ele foi bastante ineficaz. Na verdade, ele perdeu a titularidade para Sagana Diop, que jogava com mais esforço. Os Mavs viram suas chances de título caírem quando o Heat virou e venceu a série em 6 jogos. Alguém imaginaria que esse time dos Mavs certamente voltaria às finais em breve, considerando que eles ainda são jovens e estão no auge. Infelizmente, pelas próximas 4 temporadas, eles não conseguiram voltar lá. O último ano de Eric Dampier nos Mavs seria a temporada 2009-2010. No verão de 2010, ao saber da decisão de LeBron de se juntar ao Miami, Dampier percebeu que sua carreira estava chegando ao fim e queria uma última chance de conquistar o título. Ele não achava que Dallas fosse o lugar para isso. Com o Heat favorito na temporada, parecia boa escolha entrar no time. Mal sabia ele que essa também seria a temporada em que os Mavs fariam uma campanha de conto de fadas até as finais, vencendo o Miami Heat e conquistando seu primeiro título. Com Eric Dampier no banco, viu seu ex-time conquistar uma vitória espetacular. Deve ter sido difícil. Não culpo Dampier por trocar de time, já que o Miami era o favorito. Mas fazer isso no verão, antes dos Mavs ganharem o título, é de partir o coração. Por outro lado, pode-se dizer que, sem trocá-lo por Tyson Chandler, os Mavs talvez nem tivessem vencido. Então, a saída do Dampier pode ter sido uma bênção disfarçada. Esses foram 6 dos fracassos mais constrangedores na busca por um anel na história da NBA. Comente se lembra de outros jogadores que fracassaram de forma constrangedora tentando conquistar um anel. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!